A Kemmer está perguntando aqui, Altemir, qual o contexto que o livro foi escrito? Ele pode influenciar nas questões? Cheguei uns minutos atrasado, não sei se você comentou. Não, Kemmer, eu cheguei a fazer um comentário rápido, mas foi boa a sua pergunta. O livro ele foi escrito no pós-guerra, que é o terceiro tempo modernista, aquele período que a gente considera assim a produção entre 45, né, segunda metade da década de 40, depois da guerra, até os anos 60 ali, início dos anos 60. Eu não vejo como que isso poderia ter uma pergunta direta em relação ao contexto sociocultural da época, porque o pós-guerra é um momento de reorganização, né? Do chamado existencialismo, né? Eu busco de um sentido para existir. Quem trabalha mais isso é a Clarice Lispector, né? Na Clarice, esse momento existencialista, né? Esse momento das pessoas perdidas, pessoas buscando um rumo para a sua vida, buscando uma significação, né? ou encontrar novamente, né? uma significação após a destruição causada pela guerra, é muito forte. Tá? Mas no Guimarães a coisa é um pouco mais ligada com a sensibilidade humana mesmo, que não depende desse contexto. Né? Então tem muito essa coisa do regionalismo, tem muito essa coisa da sensibilidade das crianças, às vezes dos velhos, né? Então é uma coisa meio mística, uma coisa meio mágica, que é própria do Guimarães também. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte, ó. Embora o Guimarães seja um autor regionalista também, né? Regionalismo universal, como eu expliquei, é um regionalismo que se universaliza. O regionalismo do Guimarães é diferente do regionalismo do segundo tempo modernista, que é o anterior. Né? O regionalismo, por exemplo, do Graciliano Ramos, do Vidas Secas, do Angústia. O regionalismo do segundo tempo é o regionalismo realista, né? Baseado, inclusive, é chamado de neorrealismo, né? Uma visão muito racional, muito objetiva, muito científica das coisas. O regionalismo do Guimarães Rosa é um regionalismo que incorpora aspectos do misticismo popular, né? Da religiosidade, das crenças, das invenções, das histórias populares. Tá? Então, não me parece que isso seja algo específico daquele período. Tá? Tirando a questão da linguagem, que é um processo que é comum aos autores da época, né? Como eu falei, isso tem na Clarice também, tem no João Cabral. A questão da temática não me parece muito associada com o contexto sociocultural do período em que a obra foi escrita. Né? A obra foi escrita em 1956. Tá? Depois foi escrita num outro livro, né, chamado Corpo de Baile. Depois ela foi desmembrada, né, porque o Corpo de Baile ficava muito grande, as histórias são grandes e tal. E aí cada história depois ganhou a sua edição separada aí, tá? No caso da história do Miguelinho, é um livro chamado Campo Geral. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês, basicamente, é isso. Claro que isso não, digamos assim, supre toda a necessidade de você fazer uma leitura, fazer uma análise mais detalhada, pegar os personagens, a gente não falou sobre os personagens e tal, então tem mais coisas para você observar, porque afinal de contas nós estamos falando de uma obra da FUVEST, tá? FUVEST, Unica. Os vestibulares que tem lista, eles são mais exigentes, eles podem ser mais exigentes, né? Porque eles estão limitando a matéria para você e estão dizendo, ó, vai cair isso, estuda isso, você tem um ano inteiro. No caso de alguns livros você tem 3, 4 anos, né? Já é o terceiro ano que o Campo Geral está na lista, né? Então eles podem fazer perguntas mais aprofundadas, vocês têm que ficar atentos a isso.